Te perguntar, você costuma sonhar e costuma lembrar dos teus sonhos, mocinho? Porque hoje eu quero te convidar para refletir comigo sobre uma coisa importante e que talvez você esteja negligenciando de verdade. E de verdade, talvez você não tenha nem parado para pensar o quanto é importante. Eu tô falando do seu sono e dos teus sonhos. Aham. Você sabia que algumas pesquisas recentes, em um estudo maravilhoso de um cientista brasileiro, o Siddhartha Ribeiro, mostrou que não é exagero. Quem não sonha, adoece. O Siddhartha ele fala que sonhar é tão importante como comer, como respirar e que talvez a maioria das pessoas não esteja se dando conta disso. Não sei se é o seu caso, mas geralmente a gente tem uma curiosidade para saber como é que os sonhos acontecem. E nessa pesquisa do Siddhartha sobre o sono e os sonhos, ele vai explicar que existe uma atividade elétrica bem espontânea, bem doidona no nosso cérebro. E que lá dentro, as memórias mais recentes, elas estão numa frenética competição com as memórias mais antigas. E que as memórias mais marcantes lá dentro, elas vão sendo reativadas e vão formando isso que a gente chama de sonho. O cérebro, ele seria como um grande arquivão de memórias. E o sonho acontece naquele momento onde o inconsciente está reorganizando todas as gavetas das memórias. Aí você já percebeu com certeza que alguns acontecimentos que te impactam hoje ou que te impactaram, mesmo que você não queira pensar neles, eles insistem em vir à tona, mesmo quando você está dormindo, desligado do mundo. Pois é, estes acontecimentos, eles insistem em voltar, seja através dos seus pensamentos corriqueiros ali ou através dos seus sonhos. E por que na hora do sonho? Então, porque tá lá sendo reorganizado, as gavetas reorganizando e tira daqui e põe ali. E aí, sem querer querendo, você acessa aquela memória. E o Siddhartha, ele vai sugerir que os sonhos, eles possuem uma função, que é uma função evolutiva, que seria a de proteção e de adaptação da espécie. O pesadelo teria sido o primeiro dos sonhos. Lá na nossa escala evolutiva, os pesadelos serviam para proteger os nossos ancestrais dos perigos iminentes. Aqui um exemplo, por exemplo, uma tataravó nossa sonhando com o lugar onde ela foi atacada uma certa vez. E aqui pode ser que nem tenha sido ela que foi atacada, mas ela ouviu dizer que alguém foi atacado ali. Aí, quando ela acorda, ela já acorda decidida que ela não vai por esse caminho não, vai que dá alguma coisa, ela vai é por outro. E hoje os nossos pesadelos eles estariam mais atualizados, né? Aí são e-mails acumulados, decisões importantes que a gente teve que adiar porque não deu tempo, relações tão queridas ou desqueridas, mas enfim, a gente está evitando, sei lá por quê. E que isso viria aí nos nossos sonhos, nos nossos pesadelos e não seria uma espécie de sinal também. Então, quando ele fala sobre as situações de insônia, onde você não tem sono, e aí, por consequência, você não sonha também. Ele vai explicar isso como sendo resultado de uma verdadeira crise que tá todo mundo vivendo mesmo. Eu acho que faz sentido, né? Ele vai falar aqui do rompimento dos nossos vínculos com os nossos sonhos nessa cultura capitalista, porque é isso que é imposto. E por que isso acontece? A partir do momento em que a vigília constante é tão valorizada, né? Essa coisa de que você tem que estar acordado o máximo do tempo possível, você tem que conseguir acessar o máximo de produtividade possível. O mínimo de pausa é o mínimo, certo? E aí vamos combinar. Quantas vezes você já não disse que, putz, eu tô tão sem tempo que eu não tenho tempo nem para dormir? E eu sei que esta é uma constante sim na sua vida, porque eu te conheço. É por isso que você vem aqui para o divã, mesmo que você não saiba. E daí que você tem ideia dos impactos da privação do seu sono? Você tem ideia das consequências de ficar sem dormir adequadamente? Aqui a gente está falando de impactos como problemas cognitivos,
desregulação emocional, risco aumentadíssimo de doenças tanto físicas quanto mentais, quanto emocionais e energéticas e espirituais e por aí vais. É muito sério. Dormir mal é um risco tanto para você como para quem convive com você. E deixar de sonhar é um risco mais sério ainda, é um risco para toda a sociedade, para toda uma cultura. E o Siddhartha, ele vai nos apresentar que o sonho, ele poderia ser uma verdadeira ferramenta de transformação. Ele explica que sonhar é justamente a forma mais natural do corpo e da vida de processar tanto os medos quanto os desejos. E aquilo que a gente não processa, aquilo que a gente não digere, a gente fica arrotando, fica sentindo enjoo, passando mal, sem nem fazer ideia do porquê que tá passando mal. E quando a gente dorme bacana, descansadamente, relaxadamente, daí a gente fica todo cheio de criatividade, cheio de boas soluções para os nossos problemas. E aqui tem uma ideia que ele traz que é super linda demais, que tá lá no livro dele, O Oráculo da Noite. Ele apresenta os sonhos como sendo um verdadeiro oráculo probabilístico da vida. Ele vai dizer que sonhar permite ensaiar cenários, nos permite tatear o futuro. Sabe aquela possibilidade de ter uma bola de cristal em casa que eu não tenho e nem você não tem também? Então, mentira, bobo. A gente tem. São os sonhos. E aqui não se trata de uma previsão mística, seria aqui uma simulação mental. E não desdenha não que o cérebro é um trem poderoso demais da conta. A gente pode até não saber usar ele direito muito bem não, mas se a gente deixar ele funciona poderosissimamente. A propósito, você tem prestado atenção nos teus sonhos? Será que você consegue se lembrar dos seus sonhos? Você costuma falar dos seus sonhos com alguém? É que essa é justamente uma das propostas do Siddhartha, que a gente comece a compartilhar os nossos sonhos, que essa era uma prática comunitária antigamente. O sonho não era tratado como algo individual, ele tinha um poder comunitário, um poder de conexão, e isso dava força. Então, talvez nós estejamos tão isolados, tão hiperconectados, que o simples fato da gente tentar se conectar novamente com os nossos sonhos e com os sonhos de quem está ao nosso lado, talvez só isso já fosse o suficiente para a gente voltar a se conectar com a possibilidade de uma vida mais em harmonia, um pouco mais repleta de sentidos. Então, de verdade, me diz, quando foi a última vez que você contou o seu sonho para alguém? E quando foi que você parou para escutar o sonho de uma outra pessoa? Mas assim, prestando atenção de verdade, dando valor para isso. E atenção, o Siddhartha, este sonhador, ele deixou uma proposta para gente. Que para a gente conseguir entrar em contato com esta tecnologia ancestral dos oráculos, que é o sonho, antes de dormir, você escreve ou mentaliza uma intenção. Pode ser que hoje eu vou conseguir me lembrar dos meus sonhos. E daí, quando você acordar, como primeiríssima coisa que você vai fazer é anotar este sonho. E pode ser qualquer anotação, pode ser uma imagem, pode ser anotar uma sensação, uma palavra. E vai fazendo isso todos os dias. Vai treinando, vai reforçando. Os teus sonhos te pertencem e eles têm um altíssimo valor na sua vida, porque a vida faz muito mais sentido quando a gente é capaz de sonhar. Faz sentido? Mas só que lembra que aqui nessa proposta de anotar para lembrar, não é para você aprender a controlar o sonho e manipular o sonho, não. É para você começar a se permitir a acessar e aprender com este sonho. O sonho é um portal para o seu inconsciente. E com certeza pode ser um verdadeiro portal também para o mundo que você quer construir. Nossa, o sonho é um portal daqueles. E a propósito, eu sou Fabi, sou psicóloga, e se esse tipo de conteúdo de hoje fizer sentido para você,
É claro que eu vou te convidar para se inscrever aqui no canal, que assim a gente sonha junto. Eu desejo que você possa sonhar e entrar em contato com os seus sonhos. E ao acordar, que você possa transformar estes sonhos em escolhas conscientes. Um beijo para você e até a próxima. Mua!